Fala, galera da Connection, a gente está começando mais um depoimento aqui com os alunos da Connection Austrália. E hoje a nossa querida convidada é a Lisânia de Sydney, que vai contar tudo, como foi o planejamento junto com o marido, como que foi também ter uma baby na Austrália, que é a curiosidade de muita gente, todo o seu processo de maternidade aí no exterior. Oi, Lisânia, tudo bem? Oi, oi! Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem Tudo também. ótimo, né? A gente vai contar então um pouco da sua história aqui na Austrália. A gente queria começar que você contasse sobre o seu planejamento com o seu marido para vir aqui para a Austrália, quando que você chegou aqui e como que você chegou também até a Connection. Bom, vamos lá. Eu e o Cássio, a gente sempre teve vontade de aprender mais, melhorar o inglês, né? Aprofundar no inglês. Nós já tínhamos feito, né, algum tempo no Brasil, nas escolas lá do Brasil, mas a gente sempre soube que o que a gente aprende mesmo nas escolas não é bem a realidade, né? A gente aprende o inglês um pouquinho diferente. Então, a gente sempre teve a curiosidade de conhecer como seria aprender o inglês diretamente, né, em contato direto com o idioma. Então, a nossa ideia inicial era ver ambos como estudantes para estudar inglês, né, para aprofundar e melhorar no inglês. Então, o nosso primeiro visto foi de 8 meses, os dois estudando inglês. Uhum. E depois de, acho que nos 4, 5 primeiros meses, a gente começou a ver que esse tempo não seria o suficiente, né? E aí foi que a gente fez as próximas renovações. E como que você chegou até a Connection? Como que você conheceu a gente? Como foi? Tá, então, nós chegamos até a Connection através de indicação do meu irmão. Ele já mora aqui na Austrália há aproximadamente 16 anos. Passou aí, né, por todos os perrengues, entre aspas, da vida de estudante, né, é um vitorioso, conseguiu, hoje ele já é cidadão, tem a família dele, filhos, enfim, e foi a indicação dele, principalmente, eu acho que o que fidelizou mesmo foi ele conhecer os proprietários, né, o senhor Ari e a dona Mari, então eu sabia onde eu estava pisando, né, eu sabia que eram pessoas de bom caráter, né, em questão de honestidade, e eu não seria passada para trás, né, que infelizmente acontece muito, né, a gente acompanha várias histórias, né, de outras agências que não respeitam, né, que brincam com o sonho de pessoas. Então, esse era o meu maior receio, né, no momento de escolha de agência, né, onde eu estaria investindo meu dinheiro, né, onde estaríamos investindo os nossos sonhos. Então, uma coisa que me tranquilizou muito escolher a Connection Austrália foi justamente por eu conhecer o caráter dos proprietários. Ai, legal. Realmente, né, é um ramo que a gente tem que tomar muito cuidado, não é um investimento baixo, né, é um investimento alto, então eu acho que honestidade, caráter são primordiais nessa escolha, né? Com certeza. E conta um pouquinho assim, como que foi, tipo, você e o Cássio foram juntos, construíram esse sonho juntos, foi um choque também para o casal chegar na Austrália, todo o planejamento, ou foi tranquilo? Marcela, foi o seguinte, nós sempre tivemos os mesmos projetos, a gente sempre se entendeu muito em relação a isso, né? Então, assim, no início a novidade, né? No início a gente curtiu muito a Austrália, né? A gente acabou fazendo um caminho um pouco contrário da maioria, né? Eu acho que pelo fato de ter família aqui, do meu irmão já morar aqui, a gente teve um acolhimento que normalmente a maioria das pessoas não tem. Então, a gente, o primeiro mês de Austrália, a gente conheceu a Austrália de uma maneira diferente. Então, a gente usufruiu da Austrália, a gente curtiu a Austrália, para depois a gente começar aquela parte mais difícil mesmo, né? Do estudar muito, do trabalhar muito. Mas, quando a gente mergulhou nessa fase, né, mais difícil, mais complexa, que vem a parte da exaustão, né? Que é aquela coisa de acordar de madrugada, sair de casa antes de amanhecer,
né, transporte público, e aí trabalho o dia inteiro em atividades que não éramos acostumados a fazer no Brasil, né, no Brasil que envolve muita questão física, né, Sim. o trabalho braçal. Então, nós saíamos do trabalho e íamos direto para a aula de inglês, né? Então, a nossa aula começava 4h30, não me recordo exatamente qual horário, e ficávamos até às 9h, né? Então, ou seja, o Cássio chegava na aula com roupa de leiba, né? Tipo, cheio de cimento, exausto, né? E eu com as minhas roupinhas, com a minha sacolinha, com as coisas de faxina, né? Com fome e estressado, enfim, né? Então, infelizmente, isso, de certa maneira, até influencia também na qualidade do aprendizado, então a gente tem que saber lidar com isso também, né? Sim. E ficava na escola até 9h da noite, chegava em casa 10 e pouco, ia até tomar um banho, jantar, enfim, acaba dormindo mais de meia-noite, e, né, o Cássio, principalmente na obra, 4 e pouco já estava em pé de novo, enfim. Então, assim, é uma coisa que mexe muito com o emocional de todo mundo, né? Sim. Consequentemente, quando isso está um pouquinho desestruturado, a gente acaba descontando em quem está mais próximo, né? Verdade. E eu acho que isso que, de certa maneira, influencia, sim, os relacionamentos, né? Porque é muita pressão, muita cobrança, muita coisa diferente, e aí a gente tem que administrar tudo, né? O não domínio do idioma, o trabalho diferente, o tempo, porque a gente tem tempo de visto, e aí fica tendo aquela pressão que a gente tem que organizar tudo, né? Para conseguir alcançar todos os objetivos dentro daquele tempo. Então, assim, é um conjunto de variáveis que impacta totalmente, né? E aí começam, às vezes, as diferenças ou as desavenças, enfim, mas eu acho que vai muito de como a gente administra o relacionamento, né? Graças a Deus, eu e o Cássio estamos sobrevivendo. Vocês também já eram casados no Brasil, né, Elisânia? Vocês vieram já para cá casados, vocês vieram através, como você mesmo falou, buscando o objetivo do inglês e quiseram ficar. E aí partiu já para o planejamento de constituir uma família no exterior, que isso também é muito importante, é uma transição muito grande. Morar fora já é uma grande novidade, e ainda morar fora e construir uma família fora do país também, ainda mais, né? Então, fala pra gente como que foi esse planejamento até vocês terem a baby de vocês e como foi esse processo de ser mãe no exterior, no ápice também do Covid, e fala mais pra gente um pouquinho sobre isso. Ô, Bia, então, a Olivia, ela já fazia parte dos nossos projetos no Brasil, né? E aí eu até brinco que deixamos ela em stand-by, né, por algum tempo, porque surgiu a ideia de vir para a Austrália, né? E a ideia inicial eram só 6 meses, né? A gente achava que 6 meses seria suficiente para aprender o inglês. E então nós já tínhamos essa ideia, mas aí a gente começou a se envolver com a questão Austrália, começamos a amadurecer, né, a ideia de ficar definitivo na Austrália, e a gente começou a perceber que nós teríamos que colocar o plano, né, o projetinho Olivia, aqui na Austrália mesmo. Porque assim, a gente sempre espera que a gente esteja no melhor momento, né? Uma vida profissional estruturada, um bom relacionamento, né? A gente sempre acha que a gente vai chegar num contexto adequado para ter um filho, né? E na realidade não é bem assim que funciona, né? Então, a gente não tem noção, né? Não dá para mensurar de forma tão planejada, definitiva, quanto tempo a gente leva para ter um possível visto permanente, uma residência, né? É tudo muito instável, tudo muito novo. E caso a gente decidisse voltar para o Brasil também, né? Uma readaptação, né? Uma reinserção profissional, a gente também não sabe quanto tempo a gente levaria para isso. Então, a gente resolveu ter a baby aqui mesmo, né? Colocar esse projetinho em prática e deu super certo. Claro que não é tão fácil, tão simples do jeito que eu tô falando, mas deu tudo certo, graças a Deus. E em relação ao plano de saúde, assim, como foi a cobertura? Porque a gente sabe que os estudantes internacionais são obrigados a ter um plano de saúde na Austrália. Como que foi a assistência do plano, né?
Você já até tinha contado um pouco para a gente que você escolheu um caminho mais diferente em relação ao padrão da Austrália, e como que foi a assistência do plano, no geral, como que você avalia, e se você fala assim, não, eu acho que se fosse no Brasil esse ponto tinha sido um pouco melhor, ou foi tudo dentro do esperado? Marcela, olha, foi interessante o seguinte, eu tenho uma particularidade, né, uma característica muito forte em mim, que é tentar manter as coisas tudo sob controle, né? Tudo muito organizadinho, sistemático, enfim. E eu comecei a perceber, né, no momento que eu estava conhecendo como que funciona ter filhos aqui na Austrália, eu percebi que tem muitas coisas diferentes do que nós já somos acostumados no Brasil, né? Uma delas é o acompanhamento no sistema público, vamos se dizer, né? Aqui eu não vejo diferença entre o público e o privado aqui, tá? Eu não levo em consideração qualidade, eu não vejo diferença de qualidade. Tem algumas diferenças de processos, né? Então, por exemplo, no sistema público, a mamãe, a gestante, ela é acompanhada por enfermeiras especialistas na área, né? Que chamam de midwives. Todo mês, né, a mamãe vai até o hospital fazer tipo um check-up, um acompanhamento. Só que eu sempre escutei falar que cada acompanhamento, cada mês, é uma profissional diferente que recebe a mamãe, né? E aí, às vezes, não tem o histórico, né? Aí tem que pesquisar a documentação, Sim. aí não acha a documentação, né? Aí pede um exame que já foi feito, enfim. E eu ainda tinha a questão, um pouco a restrição do idioma, né? Então, isso me deixava bastante desconfortável, né? E se eu chego lá, uma profissional não conhece meu histórico, aí eu vou ter que contar todo o meu histórico, e se eu não conseguir contar em inglês, vai faltar tal informação, então isso me preocupava muito. Mas, principalmente, o que me assustou muito é que aqui a tendência é o parto normal, né? Os médicos, os profissionais, eles priorizam, eles valorizam muito mais o parto normal, tá? E eu morro de medo do tal do parto normal. Então, eu nunca cogitei o parto normal. Eu fiquei muito receiosa de eu ser obrigada a passar por um momento em que eu não me sentia segura. Então, eu optei por fazer o meu acompanhamento pelo privado, né? Pelo sistema privado, não sei se é exatamente essa nomenclatura que usa, que é muito semelhante ao que a gente já conhece no Brasil. Então, eu escolhi um obstetra, né, uma indicação, uma amiga, uma outra mamãe que conheceu esse profissional, ela me indicou esse obstetra, e eu fiz todo o acompanhamento com esse mesmo profissional. Então, eu tinha consultas mensais, depois passaram a ser quinzenais, enfim, à medida que foi aproximando do parto, né, eu ia com mais frequência. Então, é a oportunidade que a gente tem de criar vínculo com o profissional, né? Ele já conhece meu histórico, tem todos os resultados de exame, me deixou muito segura, um profissional absurdamente paciente com a questão do idioma, né? Então, às vezes eu não entendia alguma coisa, né? Apesar que eu tive a ajuda do Cássio, do meu irmão, né? Sobrou até pro meu irmão, coitada. Família é para isso. Faz parte. Sim. Então, ele me acompanhou também em algumas as consultas iniciais, enfim. Então, o acompanhamento privado me deu essa segurança de eu poder escolher a cesárea, né? Então, eu fui muito tranquila de que o profissional... no público, quem faz o seu parto é o médico que está de plantão no dia que você dá o sinal, né? Na hora que o bebê resolve vir, o médico que estiver no hospital é o que vai fazer o seu parto. E isso me deixava insegura também, né? Então, porque não era no meu aquele caso, médico que te acompanhou também, né? Isso, exatamente. Então, eu acabei optando pela cesárea, né, justamente por ter essa segurança, né, de estar sendo acompanhada pelo mesmo profissional. E o que me tranquilizou foi as informações que eu recebi do plano de saúde, né? Pelo que eu tinha entendido até então, a parte mais cara, né, a parte maior de investimento, que é a parte do hospital, eu não precisaria desembolsar para depois pegar o retorno, né, o receber do plano de saúde. Como funcionou? Como eu escolhi o acompanhamento privado, eu precisei pagar o honorário médico, honorários médicos, né? Então, eu paguei um valor X de taxa para o obstetra
Eu tive que pagar assistente de obstetra, anestesista, pediatra, enfim, alguns profissionais que Sim. fazem parte ali da equipe. Eu precisamos pagar, né, do próprio bolso, e depois eu solicitei reembolso, né, do BUPA, da assistência médica. E foram sempre muito atenciosos, foi tudo muito rápido e tudo dentro do que eu esperava, né? E a conta hospitalar, no caso, eu não precisei pagar o invoice, né? O recibo foi direto do hospital para o Direto. plano de saúde e eles mesmos arcaram com essa despesa. Então, isso foi o que me tranquilizou bastante. Ai, que E bom. foi muito bom, superou as minhas expectativas. Eu sempre recebo também feedback muito válido de outras mamães, eu faço grupo de mamães, né? Eu faço parte de grupo de mamães, e normalmente eu tenho esse feedback em relação ao bom atendimento e tudo muito de forma esclarecida em relação aos planos de saúde. Mesmo depois, quando a Olivia nasceu, você também, tipo, foi sempre super tranquilo em relação ao plano de saúde? Você conseguiu, né, entrar em contato, conseguiu os reembolsos? Como que foi depois, já com a Olivia aí com a gente? Marcela, inclusive, esse é um diferencial que eu costumo passar para as pessoas que me pedem indicação de agência, né? Esse é um diferencial da Connection. Eu sempre tive um suporte muito bacana da agência. Eu, né, já falei isso no início também, tenho um pouquinho de restrição em relação ao idioma, né, ao inglês. Então, coisas que eu não consigo responder sozinha, eu sempre, né, corro para a agência, corro para a Connection e sempre tem alguém à disposição. E, inclusive, a agência me ajudou muito com isso, né? Eu não me recordo exatamente qual foi o probleminha em relação à Olivia, né? Eu acho que foi alguma falha de preenchimento, alguma coisa muito rápido, que em algum dia eu precisei ir numa consulta e me questionaram, enfim. E aí, inclusive, diretamente da clínica onde eu estava, eu liguei para a Connection e foi tudo resolvido bem rápido, né? Acharam, né, a possível falha, que na verdade não era uma falha, foi falha de comunicação, vamos dizer, do inglês, enfim, e foi resolvido muito rápido. E normalmente são consultas, né? Bebezinho tem costume de ficar doentinho, tem as fases das vacinas, né? Sim. Então a gente precisa usar, né, o cartãozinho do convênio para fazer essas consultas, para passar por esses atendimentos. E eu nunca tive problema nenhum em relação ao uso do plano de saúde. Ai, Maravilha. que ótimo. E aí, então, aprofundando agora no finalzinho, o que que você indica, né, para os casais que querem vir, quem tem assim, quem tá já na Austrália e tem o plano de ter filhos, qual é a dica que você dá aí com toda a sua experiência? Meninas, olha, eu não costumo dar conselhos, dicas, enfim, porque eu acho que isso é muito subjetivo, né? Às vezes o que é bom e funciona para mim não é bom e não funciona para outras pessoas, né? Temos diferentes personalidades, enfim, tem quem são mais resilientes, outros não. Mas o que eu costumo responder sempre quando me perguntam isso? Primeiro é a questão idioma, né? Inglês. Então, para quem tem a oportunidade de se preparar em relação a isso antes de vir, é diferencial assim indescritível, tá? Então, assim, a pessoa que consegue, que tem a oportunidade, que tem tempo, investimento, enfim, para já vir com o inglês melhorzinho, sem sombra de dúvida, o caminho vai ser menos difícil, tá? Eu nem vou falar que vai ser fácil, porque fácil não é. Não é? Tá? Vai ser menos difícil, mas faz Sim. parte, né? O difícil faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, e as conquistas ficam até mais saborosas, né? Quando é mais complexo, vamos dizer. Então, se preparar em relação ao inglês, né? Claro, quem não tem, não tem que deixar de ver, né? Inclusive, eu vim sem o inglês, apesar de que eu tinha feito aula lá, mas assim, né? Era um inglês básico, vamos dizer, eu nunca tinha colocado em prática, então eu considero que eu vim, né, praticamente sem inglês, né? Me joguei literalmente. Então, eu acho que o mais importante é vir o mais preparado possível em relação ao idioma,
né? E eu acho que desapegar um pouquinho daquela crença que eu escuto muita gente falando, né? Ah, mas eu tenho um inglês avançado, tá tudo bem para mim, né? Mas eu acho que o inglês mais avançado dos avançados no Brasil, ainda assim, Vai passar perrengue. vai passar perrengue, por vários motivos, né? Mas, enfim, então, o principal, o que eu gostaria de compartilhar sempre é que se preparem em relação ao idioma, né? Pelo menos o básico do básico. Isso ajuda bastante. Eu acho que o resto é acreditar, né? Eu acho que quando a gente se joga em algum projeto, em algum sonho, a gente tem que acreditar e tentar se libertar de medos, inseguranças, de crenças limitantes, sim, porque isso acontece muito, a gente nem percebe, né? Eu passei por isso e eu percebo em muitas das pessoas que eu me relaciono. Então, às vezes a pessoa tem sim medo, tem inseguranças, às vezes a própria pessoa se menospreza e nem percebe, né? Então, eu acho que quando começar, a pessoa que startar esse projetinho, tentar se desprender disso, né? De medo, de insegurança e acreditar, literalmente acreditar, né? Que por mais difícil que seja, existe sim a possibilidade de chegar lá, né? Onde a pessoa pretende chegar. E, sinceramente, em relação a filho, né? A ter filho, para quem pretende realizar esse projeto aqui, também não é fácil, porque não é só a questão estar no exterior, né? É a Sim. questão aprender uma nova função, um novo papel, né? A gente tem um ditadinho, né? Que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, né? Literalmente, a gente muda totalmente o estilo de vida, né? Então, antes eu tinha uma vida mais ativa, de sair para a rua para trabalhar, né? E hoje eu tenho uma vida ativa dentro de casa, vamos dizer, né? Apesar dos passeios, enfim, das programações fora de casa, resume-se a estar dentro de casa, porque é um bebezinho, precisa de cuidados especiais, né? Demanda atenção, né? 24 horas. Então, assim, é uma mudança drástica de vida, independente estando no Brasil ou estando em outro local, né? É difícil de qualquer maneira, porque é uma fase nova, né? Exige muita adaptação, tem que desapegar também de muita coisa, tem que dar um break aí em outros projetos, enfim, tem que saber administrar isso tudo. Mas assim, meninas, para finalizar, literalmente, eu acho que o mais importante de tudo, para quem está nessa fase de organização, né, de encarar essa aventura, de fazer um intercâmbio, né, de estudar fora, enfim, eu acho que tem que ser desde o início, que é a partir da escolha da agência, né? E assim, eu acho que pode até de repente parecer tendencioso, né, por eu ser cliente de vocês, mas eu me sinto muito segura de compartilhar isso com todo mundo, né? Eu costumo dizer que o que fideliza um cliente é o atendimento, tá? O produto da empresa pode ser até mais caro, mas a pessoa vai estar disposta a pagar esse valor mais caro, esse preço mais caro, para ter um bom atendimento. Mas quando eu falo do bom atendimento da Connection Austrália, não é só aquele atendimento treinamento, sabe? Aquelas caras e bocas, sim, aquele ser educado, aquele sorriso, enfim. É um bom atendimento de acolhimento. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, entende? Normalmente as pessoas buscam empresas maiores, mais conhecidas, enfim, acaba que é uma demanda tão grande que a gente passa a ser números, vamos dizer, sabe? Só mais um. E isso é desconfortável, sabe? Então, assim, o diferencial, né, uma coisa que eu sempre, inclusive, né, eu até complementando, eu já estou no 3º visto com a Connection, né? O primeiro foi estudante inglês, aí nós renovamos, né, para partner, eu estudando e o Cássio, meu esposo, como meu parceiro. E agora nós renovamos novamente, né, algum tempo atrás. Agora o Cássio estuda e eu sou partner dele, né? E assim, nós nunca nem cogitamos, né, renovar o visto com outra empresa. A gente sempre confiou bastante na Connection. Na verdade, nós chegamos até orçar outras agências, mas porque nós temos uma amiga próxima que trabalha também numa agência, e foi mais que por carinho, por atenção, né? A gente resolveu, ela ofereceu, a gente resolveu, tá, enfim, mas assim,
é absurdamente diferente a experiência que eu tive em outro local. Assim que, como é muito diferente do que eu escuto das pessoas falando. O que eu mais vejo são pessoas queixando que enquanto estão vendendo, que estão no Brasil, é tudo muito fácil, muito acessível, e aí quando chegam aqui a agência não faz mais nada, não ajuda mais em nada, e a pessoa que fica solta, perdida, enfim. Eu sou prova disso porque eu tive eu tinha, antes da Olivia nascer, eu tinha um projetinho, eu moro num apartamento de 2 quartos, e um dos quartos eu sublocava short term, né, pouco tempo, para estudantes que estavam chegando do Brasil. E a ideia era fazer esse acolhimento, né? A pessoa chega preocupada, não sabe usar transporte público, não consigo abrir uma conta no banco, supermercado, né, produto, valores, Sim. enfim. E a gente ajudava nisso, eu e o Cássio, né? A gente fazia esse acolhimento, e foi nessa época desse projetinho que eu percebi que praticamente todas as agências não dão esse suporte que a pessoa precisa, entende? Então a pessoa chega aqui, precisa receber o trabalho e não sabe abrir uma conta bancária. E aí vai na agência, pede ajuda da agência, a agência não dá atenção nenhuma, às vezes até pela demanda. Então, o que me deixou sempre confortável, que nos deixou sempre confortável em relação à Connection, foi esse acolhimento. É uma troca, é uma relação muito, muito natural, né? É uma coisa, Sim. é como se fôssemos amigos, né? E a conversa flui, né? E a gente percebe comprometimento, a gente percebe responsabilidade. Então, resumindo, super empolguei, né? Mas é porque é gostoso. Eu tô engolindo choro. É porque é gostoso a gente colocar para fora. Eu, particularmente, gosto muito de falar do que me faz bem, sabe? Sim. Então, assim, eu gosto porque vocês conhecem a minha história desde o início, né? Eu conheço a história da Connection, eu fiz parte de mudanças, né? Enfim, de fases, de recomeços, né? De aprendizado, de troca de equipe. Então, eu, de certa maneira, eu também acompanho tudo isso e eu fico alegre de ver o quanto estão cada vez mais fortalecidos, né? Estão cada vez com melhores resultados, e isso é muito gratificante. Eu gosto de acompanhar isso, eu fico feliz de acompanhar isso, e eu faço questão de compartilhar isso, por isso que eu empolgo. Então, assim, eu acho que literalmente o diferencial da Connection é esse acolhimento, é as pessoas trabalharem de forma muito gostosa, muito natural, e isso passa segurança. E isso não é um ponto de vista só meu, eu conheço muitas pessoas que também são estudantes da Connection Austrália e que concordam plenamente com isso. Então, vocês estão de parabéns e eu fico super lisonjeada de ter vocês como suporte. E a gente super lisonjeado de ter você, né, como uma cliente como tão fiel como à Connection, acompanhou, né, toda a nossa trajetória. A gente faz parte da sua história, mas você também faz parte da nossa história, né? E é muito legal ver que mesmo com os nossos recomeços, a gente continua cativando as pessoas, principalmente aqueles que estão com a gente há tanto tempo. A felicidade e agradecimento, nossa, é só nosso. Que coisa boa. Obrigada, Lisânia, por compartilhar sua história com a gente, por ter tido um pouquinho de tempo para falar sobre o processo de ser mamãe aqui também na Austrália. Com certeza muitas pessoas vão ver esse depoimento e vão dar um clique assim, será que eu consigo ser mãe fora de casa, fora da família, do conforto do meu lar? E você está aí como prova viva também para mostrar um pouquinho da história, compartilhar sua experiência. Obrigada por ter realmente dado o seu tempo aqui para a gente fica muito feliz de poder compartilhar com as pessoas a sua história, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Má. Obrigada, Lisânia. É isso, gente. Até a próxima. Beijos.